Olá pessoal, boa tarde, aqui é Rafael Rosa e vamos a um vídeo de tier list para a Season de RTN 2026 que começa, felizmente ou infelizmente, dia 3 de janeiro de 2026. Vamos fazer uma tier list que não só vai pensar no que é bom no meta, mas o que é necessário para o objetivo principal, que é conseguir uma vaga no Nacional, ainda mais aqui no Brasil. Vai ter alguma consideraçãozinha ou outra em relação ao nosso meta local que o pessoal gosta de jogar por aqui. Mas é isso. Vamos começar. Primeiro com o melhor de todos, né? Cano. Foi? Então, podem tirar o AB da side, ou não. E vamos começar. A gente vai ter o Sleep. O Sleep, na minha opinião, é um herói tier B. Não é ruim. Eu poderia dizer que ele é significantemente pior do que o Mario, hoje em dia. Sofre muito para herói de terra. Sem o Bonds ou Vegon fica muito difícil. Geralmente difícil com a época do Bonds. Sem o Bonds fica muito difícil, mas as cartas do Armor Deck são boas. Em geral, elas são cartas que aumentaram bastante o power level do deck. Deixaram ele ter algumas opções de alguém melhor, por exemplo, com o Creep. Então você consegue ter como se fosse todos os Buggins Block 3. Você ainda consegue jogar um pacote de Adaga que nem Marionette para poder bater um número mais alto. Consegue jogar um joguinho mid-range que nem Assassino Antigo. É um deck bem sólido, joga a Fábio muito bem. Vai muito melhor que o Mario, inclusive contra o Grave Bones. Só que até a Verdance e o Florian rodar, acho ele um pouco complicado. E ele tem algumas dificuldades na match contra o Marionette, só que a build de Adaga geralmente vai ter uns 9 stealth. 6 para 12 stealth, geralmente 9. E quanto menos stealth, menos relevante é. E se o Marionette sacar poucos stealths durante o jogo e você não tiver marcado, você conseguir bloquear 3, por exemplo, tem um shelter, alguma coisa, pra impedir a flick, fica uma match que eu diria que é até favorite que um deck de sleep seria hoje contra um deck de Marionette de adagas. Se fosse o Marionette stealth, aí seria bem mais difícil. Beleza, próximo herói, Huntsman. O Huntsman também é um herói que eu diria que é tier B. Você vai jogar o Huntsman pra fadiga, 100% das partidas. Porém, o Huntsman ele é um herói muito mais polarizado, praticamente ilusionista. Tem muito herói que, do jeito que o Hunter ou Hunted funciona, você vai conseguir milar muita carta. E você vai jogar simplesmente blocando, jogando no mid-range, jogando Double Trouble, carta de contrato, voltando a máscara. Já que agora você vai ter bastante silver. E se vai milar a pessoa. Por outro lado, tem muitos decks que vão te estourar e você não vai conseguir defender. Ou que simplesmente não dá pra milar. Então, por exemplo, você vai jogar contra um Grave Bones. Cara, deve ser um matchup 95% de chance de derrota. Você vai jogar contra um Guardian, vai ser muito difícil. Jogar contra um Warrior vai ser bem difícil. Imagino que, por exemplo, um Fang da vida deve ser muito, muito ruim. Uma Kassai e uma Dory que estejam jogando assim no mid-range talvez seja um pouco mais jogável, isso aqui vai ser muito difícil. Mas, principalmente, ele vai ter muitos problemas contra o Caio e Brutus em geral. Então, por exemplo, pode vir um Rhinar, pode vir um Florian também, acabar com a vida dele. Mas, por outro lado, se você quer contra uma Dash, você ganha. Se você cair contra um Ninja em geral, você deve amassar. Se você jogar Mirror de Assassino, muito provavelmente você tem bastante vantagem. E tem muita match jogada ainda que dá pra jogar. Então, eu acho que ele é um herói muito bom. Eu acho que o matchup spread dele deve ser bem pior do que o Sleep. Só que ele termina sendo uma boa escolha, ainda mais se você quer jogar de fadiga nos RTNs. Uma observação importante é que você vai ter que jogar rápido. Agora vamos ao Marionette, terceiro dos nossos Arachnes. O Marionette é um herói que eu diria que ele é S-tier de power level. Só que ele termina sendo Perá na prática, por conta de algumas razões que vão fazer um pouco mais de sentido. Ainda mais por conta de que eu acho que os heróis de terra vão ser muito bons ainda. No Brasil, o pessoal gosta de jogar de Florian. Florian é uma matchup horrorosa. A Verdance é uma matchup que é 50-50. Só que se você dá uma bundada e a Verdance saca melhorzinho, dá um rerollzinho, consegue já fazer o primeiro Decompose de Tilling cedo e você toma uns Ferem ativados na sequência, fica bem difícil. Ele tem uma matchup boa. Tinha uma matchup boa contra a Syndra. Ainda deve ser boa. Mas depende muito de quem começa no dado. Mas se você jogar bem de Marionette no game plan,
Pra primeiro e segundo contra decks de agro em geral, você consegue deixar tudo no mar dos 50-50. E ele é um herói bom contra, por exemplo, Warriors. Não acho que é tão bom contra o Caio, sendo sincero. Depende se você consegue acertar Disrupt, se o cara vai ser acabado de Rush sem Disrupt acertar. Muitos fatores. Mas eu acho que ele é um herói A de Power Level. Vale a pena investir no herói, tem um pouco bom de LL. E muito possivelmente, conforme o meta vai mudando, talvez valha a pena trocar para algum dos outros 2 Arachnes, dependendo do seu meta local. Mas muito provavelmente ele é uma escolha default se você for jogar de assassino hoje em dia. Infelizmente a gente vai ter a Betsy, que vai cair no F-Tier. Eu não acho que hoje em dia a pool de Guardian genérica e as specs da Betsy são boas o suficiente. E basicamente o Tier F termina sendo para heróis não funcionais que a LSS praticamente abandonou. Existe algum mérito para jogar de Betsy se você for jogar com a build de Guardian de Cabrito com fadiga, mas não jogaria. Você tem o Bravo? Eu acho que o Bravo é um pouco melhor que a Betsy. Se for jogar de Bravo normal, provavelmente ele é um D-Tier mesmo. Se for jogar de Bravo Fadiga, eu já acho que ele sobe um pouquinho. Só que eu acho que ele não é o melhor Guardian Fadiga. Então não vale mais tanto a pena assim jogar de Bravo. Ele cai um pouco na pilha do esquecimento. Se você quer muito jogar de Bravo, eu acho que ele tem algumas vantagens, porque ele tem boas specs. Só que as specs dele custam muito pra jogar. Normalmente é bom passar dano, mas depende das matchups que você vai jogando. E a maioria dos metadecks, basicamente, chamassa. E demanda que você jogue com poucas cartas. Coisa que o Bravo não faz melhor que os outros Guardians. Então, Bravo the tier. Syndra. E aí vai. A Syndra tomou nerf. Perdeu a spec dela. Perdeu o brand. Mas eu acho que isso não segura ela muito, não. Vai ser um herói muito jogado ainda aqui no Brasil. Não acho que as pessoas pararam de jogar de Syndra. Não acho que as pessoas venderam tanto por Syndra. Eu ainda acho que ela é uma pick bem boa pros RTNs, e pelo simples fato de que existe uma segunda consideração dos RTNs que tem que ser feita, que é como o jeito secundário de se qualificar, que é por XP durante a season de RTN, também conhecido como vitórias, número de vitórias. A Syndra, pra mim, é um deck de agro relativamente fácil e bem consistente. Por exemplo, mais consistente do que o Marionette. E ainda, as matchups que são boas, como por exemplo, deck de Terra, Grave Bones, ainda são decks bons. Então, e ela consegue jogar Fab ainda, tipo, o deck não foi arruinado. Se você sacar os feios cedo, se você jogar, dependendo de como que você sacar, tem mãos melhores e mãos piores, só que muito provavelmente você não consegue jogar uma build com 3 Out of Loyalties e mandar um non-blocks pra cima de um Erase Face hoje em dia. Mas pra mim o deck ainda é muito bom, vale a pena dar uma olhada. De repente também uma lista com algumas azuis, Spreading Flames pode ser uma consideração. Mas creio que é um herói que vai continuar existindo e vale muito a pena, especialmente, por exemplo, se você for assassino, continuar com hate de Syndra, porque o deck não vai desaparecer. E se você não estiver pronto pra esse deck, se ela ganhar o dado, é um matchup difícil. Agora vamos lá pra Dashayu. A Dash é que eu já acho melhor que a Syndra. Entanto, ela é um deck de agro bem menos consistente, mas ela tem um teto muito mais alto. E também é um deck muito mais difícil. Então, se você joga bem de Dash e você vai escolher um desses 3 bonecos, eu acho melhor e eu acho mais poderoso a Dash. O problema é, você tem um problema contra a fadiga. Então, se você joga contra alguém que vai tentar te fadigar desde o turno 0, dependendo do deck, fica muito difícil. Talvez impossível no caso do Araki. E aí você que tem que lutar contra o matchup que é 95% de chance de perder. Coisa que o Marionette já consegue lidar tão bem, a Jill já não consegue lidar tão bem. Mas, no geral, se você jogar Fab com seu oponente, eu acho que ela é um herói maravilhoso e um dos mais fortes do jogo. Mas como tem essa fraqueza por fadiga, eu acho que ela, no caso de Tirak, seria Tier 1, hein? Mas não acho que ela é um dos mais fortes do jogo. Dory, creio que tá Tier B. A Dory vai ter um problema contra o deck de terra. Não tem mais Cibi, você não pode mais jogar uma switchboard pra poder ganhar de deck de terra desse jeito. Você vai ter que ganhar na moralzinha. E é difícil, basicamente. Um deck que vai ter 9 para 12 Defense Reactions. Segura muito bem a Dorincha. Mas, por outro lado, o deck é muito bom contra deck de agro. Se você levar um
a sideboard mid-range, talvez também com 9 Defense Actions. Matchup contra Assassino é boa. E ela é um deck genericamente bom. Você também pode colocar, por exemplo, Decimator Great Axe no deck. E é isso, um deck versátil. Eu acho que é um deck bom. Dependendo das matchups, pessoas que não conseguirem não sabem jogar contra Dorintia, você consegue ser um deck muito mais forte do que realmente é. Se a pessoa jogar realmente perfeito e saber como jogar contra Dory, talvez fique um pouco mais difícil. Mas acho que é um deck bom. Não acho que vai tomar ele essa season. Não acho que vai fazer não é um deck que vai fazer mais que 5% talvez de win total. Mas pra fazer um top 4, acho um deck sensacional. Pai. O Fai termina sendo uma Syndra pior. Não tem muito mais o que dizer. Gameplay é muito parecido. O Fai não sofre talvez tanto quanto a Syndra com um Bando Brand, mas ainda é um ban que pega. Só que o deck ainda é bem funcional, bem consistente, bem simples, só que tem power level menor que a Syndra. Dessa maneira eu acho que ele só é um tiro abaixo. Muito provavelmente depois que a Syndra rodar, qualquer player que jogou de Fang, que jogou de Fai anteriormente, muito provavelmente vai voltar pro Fai. E quem começou na Syndra pode considerar o Fai. Eu acho que não deve ser nada caro. No máximo, talvez comprar uma Furnace. E você vai ter um deck que seja 10% pior, mas ainda muito bom. O Fang é um deck que eu já acho que tá no Tier B também. É um deck que vai ter matchup favorável contra os decks de terra. Contra a Binance tem um pequeno problema que é o Scour, mas nem todo mundo roda 3 Scour. E também tem que sacar, mas se você consegue fazer payout rápido, e ainda mais com a carta nova, que é o Party Terrain, se não me engano, que você... que fica, sei lá, por 6, 7 turnos impedindo Rio da Verdance. Creio que é uma match relativamente favorável pro Fang, mas sempre tem problemas. Não é tão consistente. É um deck que também demanda que você consiga fazer setup no meio do jogo, então tem diferença muito grande no jogo que você consegue fazer no turno 2. Você faz no turno 5. Teoricamente é uma matchup muito boa contra o Brave Bonds também. Só que deve sofrer um pouco na mão dos outros agros. Então é um deck que eu creio que tem power level pra ser tier 1, mas talvez por ser um agro que provavelmente apanha da Dash, da Syndra e do Mario, talvez fique um pouco difícil. Mas se você gosta de Warrior agressivo, uma ótima escolha. Agora temos o Florian. O Florian já é um deck que eu vou colocar... Não sei se eu coloco na frente do Marionette, mas muito provavelmente deveria ficar. O Florian vai ter uma matchup spread, especialmente agora, muito parecido com o da Verdance. Vai ter que ser um Florian mid-range, um Florian de stack, muito provavelmente agora tá fora das considerações, mas talvez alguém pode tentar. Mas pensando no Florian mid-range, com a Syndra nerfada, ele tem uma chance melhor contra o deck. Ele tem mais chance do que a Verdance contra o Grave Bones. E ele tem muito mais vantagem como um deck de terra defensivo. Com Face Purgatory, com mais reação, com mais prevenção, por aí vai. Ele tem muito mais chance contra o Arachne Marionette, por exemplo. Contra decks de fadiga no geral. Contra Dash.io também, muito difícil de ganhar. Só que o Florian é aquele deck lá, né? Deckzão de mid-range, depende muito de você ganhar algumas matches se você sacar seus Fairy e seus Power Cards primeiro. Se você demora muito pra decompor, vai demorar mais agora. Você talvez fique pra trás em algumas matches, mas ainda assim é um deck bem tranquilo, bem consistente. Tem como tecar pra matchup da Verdance, tem como tecar pra matchup do Grave Bones. E eu acho que o Florian vai ser um deck que ele deve ser 50-50 na maior parte dos decks que vão estar no Tier S e no A, só que ele amassa Dash e amassa o Marionette. Na minha opinião, talvez seja um dos melhores picks. Talvez, inclusive, que eu devo jogar alguma parte da season de RTN. Grave Bones, Tier S. Simplesmente o deck é broke. Infelizmente, a LSS tem um problema com banir cartas que aumentam o teto de poder de um deck e querem continuar banindo consistência. Baniram mais uma peça de consistência do Grave Bones. Só que isso não quer dizer nada se o cara tiver tudo. Então,
se o cara ele conseguir fazer um setup bom, ele continua sendo basicamente o mesmo power level de deck da época dos triples, só que agora ele tem menos consistência ainda. Tiraram uma play de uma carta ridícula, que no caso era fazer o chart, bater um aliado, e aí, sei lá, fazer um Salbones batendo já, que era doentio. Realmente, então, tipo, o power level do deck nesse sentido caiu. Mas o deck ainda tem todos os aliados, ainda tem o Shun, que sozinho é o que faz, por exemplo, o Marionette ser uma matchup muito favorável. Tem matchup favorável contra a Verdansk, especialmente se você rodar algumas cartas para se curar, tipo Filler's Green, talvez rodar até o mesmo Sigil. É um deck também, que na minha opinião, é Tier S, pois se você é bom de Grave Bonus, que não é um deck fácil. Possivelmente, talvez, depois do Cano, é o deck mais difícil que tem no Fab, assim, do ano passado. Mas se você joga Grave Bonus desde o High Seas, tá confiante no seu Grave Bonus, cara, é o tipo de deck que você muito provavelmente vai se classificar pro Nacional. Se você jogar uma quantidade boa de RTNs, creio que é um deck excelente. Ira Tier B. A Ira termina sendo um deck mid-range muito bom, mas, infelizmente, ela tá um pouco pra trás do Power Creep. Creio que ela é pior do que o Florian por bastante. Ela vai ser pior que o Caio. Ela vai ser pior que o Caio de Super Slam também. Então, fica um pouco desconexo. Mas se você só tem a Pool de Ninja pra jogar mid-range, ainda é um deck muito bom. Você consegue TK especificamente contra o Grave Bonus colocando a spec da Ira, que é o... não lembro o nome agora, mas é uma que se for o segundo ou terceiro Chain Link, ela dá 2 draws. E colocar o deck e tunar o deck pra ele ser um pouco mais agressivo e converter melhor um pouco as cartas. Parecido com a lista que o Shoma jogou em Singapura, e se não me engano ganhou um Colin. Uma final que foi gravada contra o Grave Bonus. Então é um deck que tem seus positivos, você vai levar muita defense action, porque você vai ter o Flick Flack e talvez até os Waxon além das 9 defense action genéricas, então é um deck que deve bem contra Assassino, deve ir bem contra Dashayo, deve jogar ok contra uma Syndra da vida. Infelizmente eu acho que deve perder também pro Caio. Mas é um deck que é genericamente bom. Não acho que é um pique ruim. Existem decks melhores para fazer um mid-range, especificamente o Florian ou o Caio. Jao. O Jao é entre Tier A e Tier B. Eu acho que o Jao ele tem todas as ferramentas do jogo para poder ganhar em qualquer meta. O problema é que você não tem um deck infinito. Então você precisa escolher certinho o que você tem que fazer. Se você desrespeita 100% o Grave Bonus e você for bom e não joga contra nenhum, o Jao pode ter uma sideboard maravilhosa e muito provavelmente ganhar de qualquer deck. Você vai ter que fazer um deck que muito provavelmente é mais para fadiga. Tem algum life gain, tem alguma defesa. Vai levar as cartas boas de Guardian, vai levar algumas cartas boas elementais, vai ter uns Férias, algumas coisas. Acho que é um deck excelente. Se você respeita a Grave Bonus, eu acho que o deck já fica mais diluído, não fica tão bom. Tem como sempre ganhar fadigando o Grave Bonus. Só que eu, pessoalmente, acho que quanto mais você respeita um Grave Bonus, pior fica. Então, acho que levar, sei lá, talvez 2 Midas Touch, porque também é o suficiente pra você ganhar de uma Prism que tenta te fazer. Tenta jogar pro loop. Talvez seja um deck bom. Acho que tá no Tier B, mesmo power level da Ira, do Sleep. Só que tem seus problemas. Kassai. Kassai pra mim é um deck Tier S. Se vocês forem ver a Kassai do Shoma ficou invicta em Hong Kong, depois dos bans. E no calling anterior, nos Estados Unidos, a Kassai que ganhou o evento. É um herói que tá indo muito bem, um herói que recebeu um power creep muito bom, sim, pelos expansion slots, conseguiu acompanhar os melhores heróis do jogo. Tem uma matchup muito boa contra o Grave Bonus, e se você for agro o suficiente, você consegue ganhar da Verdansk. Do Florian já acho um pouco mais difícil. Ainda mais de um Florian que vai estar tecado contra o Grave Bonus, ou seja, que vai conseguir limpar os aliados, talvez sem muito problema. Porém, contra outros decks eu acho que ela é relativamente boa. Vai jogar muito bem contra a Syndra, vai jogar muito bem contra a Marionette, se você tiver com uma build mais defensiva.
joga muito bem no mid-range, pode jogar pro agro, consegue agora que não tem mais cano, talvez ir com um pouco AB e ter uma switchboard entre agro e mid-range muito boa. Não sei como fica a matchup contra o Caio, porque o Caio também ganhou muito buff, muito power creep com o Super Slam. Era uma matchup que em Heavy Hitters era favorável para Kassai. Hoje em dia, eu acho que realmente depende de se o Caio consegue achar os power cards. Teoricamente ele consegue bater muito mais, limpar tranquilamente os aliados. Mas se não conseguir muito bem, você só consegue atropelar qualquer herói do jogo. Katsu, primeira hora que eu comecei a jogar esse jogo. Tier C? Tier S no meu coração. Cara, o Katsu, infelizmente, tá um pouco pra trás no meta. Não acho que ele vai bem contra heróis que querem blocar. Não vai bem contra heróis de terra. Não vai muito bem na Mirror de agro contra uma Dash.io, por exemplo. Se o cara conseguir agrar mais que você, mas por outro lado, você consegue jogar um deck mid-range, você consegue jogar mid-range muito bem. Fica um pouco complicado o lugar do Katsu. Não acho que o power level dele justifica o que teoricamente deveria ser num mundo onde o cara manda no bloco, se você consegue tutorar todo turno, você deveria conseguir ganhar. Na prática, ele tá um pouco pra trás em números e se você realmente não conseguir dar um Dishonor, por exemplo, na maior parte dos heróis, talvez eles simplesmente te ignorem. E no caso, por exemplo, de um assassino, é possível que ele consiga te jogar muito agro em cima de você, mas as cartas como ainda tudo bloca 3, de repente você toma um turno de 15 de dano, e aí o cara bloca tudo e ainda volta com Codex, faz 200 de valor em 2 turnos em cima de você, você fica muito pra trás. Então, não sei. Acho que o Katsu tá ruim, não acho que ele é unplayable. Se você gosta muito do Katsu, dá pra ir muito bem. Mas acho que ele tem um pouco de problema no meta. Mas, teoricamente, ele tem uma matchup boa contra o Grieve Bones. Na prática, não é tão boa assim a ponto de jogar ele em vez dos Dracônicos. Se você for jogar de um ninja pra agro. E se for jogar no mid-range, eu acho que ele é melhor. Então ele tá um pouco deslocado. O Caio é um deck que, em power level, ele ia tirar. Mas na prática, ele é um herói tier S pro RTN. Por quê? Herói relativamente tranquilo. Se você não joga de Scab Skins e você joga com a outra bota, a Beaten Trackers, você consegue tranquilamente apresentar números e com uma consistência muito boa. Então, pelo menos uma vez no jogo que talvez você rolasse um Scabs, você trocou 2 de block, uma garantia de que você vai ter um action point extra, o que em muitos jogos, em matchups agro, ou até em matchups que não são agro, mas que você não pode dar um turno de sossego pro cara. Você não vai dar esse turno de sossego, você consegue bater muito, você consegue fazer 5 carta 30, você consegue fazer 4 carta 20 com tranquilidade, você dá um Blood Rush bom. Você tem possibilidade de low roll, como também tem possibilidade de high roll, mas se você joga na média, o Caio ainda é um herói que vai dar uns 14, 15 de valor no turno. Tem que saber blocar quando não converte. Não pode ser ganancioso e apostador. Mas acho que o deck é simplesmente um dos decks mais fortes, mais consistentes do jogo. Não tem nenhuma matchup ruim nos top decks. Tirando talvez os decks dos top decks, no caso do Nastir, né? Que vai ter a Verdance ainda. Verdance não é uma matchup muito boa, mas não acho que seja muito 50-50, porém, vai ter um problema em cima do Florian. Em teoria, o Florian é um deck que deve amassar o Caio. Só que se você seguir no plano do Beaten Tracker, você acaba de rush bem, talvez você consiga ganhar essa match, enquanto a Verdance é relativamente bem tranquilo. O problema é, você tem que saber usar Flashbag para poder tirar bastante valor. Por exemplo, um herói que vai chegar daqui a pouco é o Cílio. O Caio tem uma matchup boa contra o Cílio graças a Flashbag, no turno do Goninha Flash com o peito, certo? Com o peito e a bota. Mas se você usar ela errado, talvez você perde muito capacidade do herói. É uma coisa que tem que ser um pouco analisada. Talvez valha a pena dar uma olhada na lista de heróis antes de jogar RTN, pensar mais ou menos no game plan. Mas se você tiver um game plan bom contra todos os heróis, o Caio é um boneco sensacional. E é o tipo de boneco que, se você jogar vários RTNs, você vai ter um win rate maior que 50% e muito provavelmente você vai conseguir entrar pelo XP.
Agora temos o Caio Cheater de Super Slam, que também é um deck mid-range muito bom. É um deck que tem o problema, ou a benção, de que se começa a ganhar, ele continua ganhando. Começou a perder, só vai perder. Então, leve Sigios, talvez leve até Sigil amarelo. Saque o Sigil no comecinho do jogo e aí depois amassa o cara. É o tipo de deck que consegue fadigar vários decks. Você consegue usar scabs de maneira inteligente. Você consegue usar extensores, consegue usar umas cartas diferentes para poder manter o Gogen no deck sem perder muito valor. É um deck que eu gosto muito, também um dos decks que talvez eu vou jogar na Season de RTN. O único problema dele, muito provavelmente, é o Grave Bones. Também não acho que ele vai muito bem contra a Kassai. E contra o Ultra Caio também é possível que, se ele der um turno de Blood Rush muito forte no começo do jogo, você simplesmente não consiga segurar tudo. Vai ficar no déficit de vida, vai jogar para baixo do valor, vai ficar difícil. Mas, ainda assim, um dos decks mais fortes do jogo, recomendo dar uma observada nele com carinho. Se você tem pool de Bruto que é jogar um deck mais defensivo, ele é a saída. Levia. Acho que a Levia tá junto com o Katsu, ficou pra trás no Power Creep. Você precisa dar muito reroll pra bater mais com o Caio hoje em dia, enquanto anteriormente ela batia mais com o Caio. Você não consegue fazer um plano mid-range melhor que o Archaeo. Eu acho que também tá pior que um plano mid-range no Rhinar também. Ficou um pouco deslocado. Não recomendaria jogar nessa season. Mas é um deck que se você... E também tem essa questão. É um deck que se você dominar bem, ele é normal. E ele é muito difícil. Então se você não é bom com a Levia, nem tente. Porque é um deck que te penaliza muito se você não souber o que tá fazendo. Live. Life, por outro lado, já é um herói que eu acho que ficou um pouquinho melhor com os bans da Syndra, os bans do Marionette. É um herói que vai ter bastante prevenção, então consegue jogar até que bem contra o Marionette. Tem altos para decks de fadiga, tem altos para decks de terra. Se você jogar um turno de stack, depois dar um Bully Tactics piteando uma azul pra poder dar 3 Intimidation na mão da vítima. Tem gente fazendo bastante resultado com ele. Não acho que é um herói muito explorado. Tem diversos jeitos de jogar com ele. Só que, cara... Um dia, talvez depois de um pouco mais de rotação, o Grave Bones perdendo popularidade. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil não temos tantos Grave Bones. É bem possível que ele fique bem mais posicionado. E se tiver pouco Grave Bones, eu acho que ele até sobe pra ficar na frente do Betir. Acho que é um herói completamente competente. Marlin. Marlin, infelizmente, é melhor que o Katsu, mas não acho que é melhor que o Live. Ela quer ser um deck mid-range, ela quer ser um deck de disrupção, só que metade da disrupção, diferente da Zaleia, que tinha tutor, e o Red era geralmente bom contra a maior parte dos decks do jogo, os Harpoons são metade do tempo bons, metade do tempo horríveis. Então, se você sacar bem, tiver tudo, e sacar as cartas certas na hora certa, ela é um deck competente. Só que qualquer hora que você bate pra 10 overpower, meio que gastando toda a sua mão, sem um hit, porque o cara não vai ter uma non-attack action, por exemplo, é bem ruim. Então, é isso. Não acho que é um deck unplayable, acho que é um deck que vale a pena ser jogado se você gosta muito de Ranger. Só que eu não acho que é o melhor pick. Mas é possivelmente um deck que se você jogar todos, se você tunar ele bem. Na minha opinião, tunar ele bem pra jogar contra heróis que perdem pra attack actions. E tiver todas as gemas, porque ela, infelizmente, é um deck que pra jogar com potencial completo precisa de 3 gemas. Então, cara. Mas se tiver o deck completo, tunar ele pro meta certo, eu acho que é um deck que tem bastante chance de fazer um bom estrago. Porém, eu acho que a matchup contra o Grave Bones não é muito boa, eu acho que a matchup contra o Kassai é horrorosa, a Kassai simplesmente torna overpower tranquilamente. Contra o Caio depende que o Disrupt bate, e contra a Verdance também não é muito boa. Então, fica um pouco difícil. Max, infelizmente, está junto com a nossa querida Betsy na fila dos heróis que foram esquecidos pela LSS.
Olímpia também. E já vamos colocar o Teclo e vamos colocar o Toughnut. Infelizmente aqui é o quinteto da tristeza. Ocílio. Ocílio é um dos melhores decks do jogo também. Acho que ele cai na mesma categoria do Marionette. Eu acho que ele tem poder de assistir, só que ele não é consistente. Ele tem muitos problemas na Mirror de agro, então contra uma Dashayo ou contra uma Syndra, ele ainda deve tomar surra. Contra o Marionette deve ser difícil. Ele toma pau do Caio, por conta daquela questão que eu comentei que o Red, a Flashbag, faz muito efeito. Mas, se você colocar algumas cartas no Defense Action e jogar mais mid-range, eu acho que é um deck muito bom. O único problema dele também é todo mundo que odiava o Cano, agora deu auxílio e estão colocando o Amuleto of Echoes no deck, o que, por mais que dê pra jogar ao redor, muito chato, ainda mais se o cara saca cedo. Então fica um pouco difícil aí pra nossa querida geladeira. Mas, ainda assim, ele é um deck difícil. Se você é bom com ele, eu acho que vale a pena jogar com ele. Só que, sendo sincero, eu colocaria ele mais perto do Archaeo. A Pleiades, infelizmente, eu acho que tá junto com o Bravo. Como um Shell pra Guardian Fadiga, eu acho que ela é pior que o Jao e pior que o Bravo. E como um deck normal, eu acho que ela é pior que o Bravo. Inclusive, eu acho que se você jogar todas as auras no Bravo, deve ser muito melhor. Eu acho que a Pleiades simplesmente foi um herói. Os heróis, Havard, no caso, não foram autorizados a serem bons no Fab, e só os Revivals que vão poder jogar por muito tempo. Mas, é isso. Infelizmente, tá no Tier D de Guardian. E vamos continuar. Prisme. Prisme, tirar. Acho que a Prisme é o herói que eternamente tirar. Tem um potencial muito bom. O decklist basicamente não mudou. A carta que ela recebeu recentemente é muito forte. Ela tem matchup boa contra a Verdance, tem matchup boa contra o Gravebones, tem matchup horrenda contra o Kaio, tem matchup normal contra a Kassari. É boa contra os assassinos em geral. Meio ruim contra a Dashayo, Flore. E Brutus em geral, bem difícil, na verdade. Também bom contra o Círio, bom contra a Syndra. É um herói que eu acho que se você tiver um Jin Luck e souber jogar com o boneco, que é difícil. Pra tirar 100% dele, mas tirar a média dele é relativamente tranquilo. É bem possível que você, talvez, se você for muito bom de Prism, consiga entrar no RTN jogando, assim. E é bem possível que você ganhe, dependendo de como, por exemplo, se você for pro top 8 e a chave for boa pra você, ela é uma ilusionista ainda, cheia de matchup 90-10. Não acho que é um pique ruim. Mas, com certeza, não é um pique que eu recomendaria pra galera. Eu acho que é só pra quem realmente gosta de jogar de Prism e já tem experiência como boneco. A Puffin, creio que tá junto com a Marlin. Na verdade, eu acho que ela deve ser melhor que a Marlin. A Puffin Boost é um deck de agro competente. Ela tem algumas vantagens em cima da Dashayo. Não bate tanto, mas é bem menos fatigado. Só que falta carta ainda pra Puffin rodar muito bem. Então, eu acho que ela é um deck, por mais que seja um pouco mais consistente que a Dashayo, bate menos, então eu acho que não vale a pena jogar ela. Se for pra um deck consistente de agro, joga de Syndra. E por isso eu acho que ela vai ser tier. Mas ainda é um deck que, se você gosta muito, vale a pena jogar. Se você não sei quanto vai ganhar o torneio, mas eu creio que é um deck que talvez consiga pegar top 4, e é muito provavelmente o deck que consegue fazer mais 50% de win rate se você for muito bom com o boneco. Como basicamente qualquer herói que tá no tier C. Kinar. Kinar tier B. Kinar é pior pra mim que os dois Kaios. Porém, eu me acho ele muito forte. Se você sacar bem de Rinar, você for muito bem de Rinar, o Rinar, ele não deixa você interagir com o jogo. Basicamente, você vai tomar Intimidate, vai tomar uma lapada de vida. Ele vai jogar bem contra decks defensivos, vai jogar bem contra deck de terra, vai jogar bem contra o Archaeo, vai jogar bem contra o Guardian, vai jogar bem contra o Huntsman. É possível que jogue muito bem contra o Warrior. Não é tão bom contra o deck de agro, mas dá pra ganhar. Se você sacar muito bem contra uma Syndra, você consegue estourar. Se você jogar contra um Osiris, você consegue estourar ele. Você tem bastante Disrupt no deck hoje em dia. Você consegue basicamente ser um Guardian genéricozinho assim, tipo, que um Bravo gostaria de fazer, só que muito melhor. Então, acho que o Kai é um ótimo pick.
vai ter seus problemas, inclusive eu jogaria ele do lado do Huntsman e do Dory. O Ripas. Infelizmente, acho que o Ripas tá ruim. O gameplay que a Marlin quer fazer termina sendo melhor que o gameplay de um Ripas mid-range, e um Ripas Fadiga, acho que hoje em dia com Grave Bones, só não é bom o suficiente. O Ripas ele recebe bastante suporte, meio que na Kassai, cheio de cartas, só que as cartas dele são ruins, da Kassai são boas, então ele termina sendo ruim, enquanto a Kassai é um herói bom. O Boltin. Não acho que é um péssimo herói. Ele recebeu uma carta até recentemente, uma carta muito boa, inclusive. Só que é um herói pouco consistente, ele consegue ter bastante variância no sentido que se você consegue fazer Soul cedo e sacar um Double Lumina natural muito forte. Mas ele depende muito dos power cards dele pra poder jogar meio que um rage. Se você sacar muito cedo, você consegue sair over rage. Mas tem esse problema, né? Depende muito de power card, não tem tanto truque, tem armadura boa. Acho que é um deck que jogaria ok, assim. Acho que tá junto da Puffin, da Marlin e do Katsu. A Uzuri também, Tier C. Infelizmente a Uzuri é o pior assassino. Não faz mais sentido jogar de Uzuri Contrato, jogar de Uzuri Fadiga, porque agora o Huntsman tem o Hunter Hunted. Não faz sentido jogar de assassino agro com ela, porque o Marionette e o Sleep são melhor. E eu diria que até no mid-range, o Sleep hoje em dia é melhor que a Uzuri, por conta de que ele tem o Goggin grátis, ele consegue jogar os stealths que tem texto, enquanto a Uzuri quer jogar stealths que não tem texto, e jogar 2/6. Infelizmente, os 2/6 não estão sendo tão genericamente bons contra todos os heróis para dar Disrupt, e não é tanto dano, né? Antigamente, 6 de dano passando assim era bom, hoje em dia tá uns 3 pontos assim atrás do Power Creep. Mas a Uzuri é um herói viável ainda. Valda. A Valda, provavelmente dos Guardians normais, é segundo melhor. Eu ainda acho que é pior que o Victor. Acho que ela estaria no topo do C. Só que ela e o Victor são, acho que, decks que têm mais ou menos o mesmo power level, só que targetam coisas diferentes. E no caso, eu acho que o Victor ele tem muito mais ferramentas em cima do Goldman State do que a Valda tem. Em cima da spec dela, que é uma carta boa, e as cartas do Master Guardian Pack, que basicamente são o Armory Deck da Valda estendida. Também tem o problema que ela é um deck muito caro, né? Depende de várias lendárias do Master Guardian Pack. Não acho que ela vale a pena comparada ao Victor, que é um deck muito mais barato e muito mais efetivo, na minha opinião. Acho que ela termina sendo um top do C. Acho que é um deck ok. Tem uma matchup boa contra o Caio, decks que sacam em geral. Mas por outro lado, ainda tem os problemas de Guardian. Não é um deck que eu recomendaria se você fosse jogar de Guardian. Eu recomendaria o Victor. Mas acho que daria pra fazer, pra qualificar pro RTN ainda. Muito provavelmente por XP. Verdance. A Verdance pra mim é o melhor deck do jogo, se você quiser qualificar pro RTN. Ela é um deck simples. Inclusive, dos decks bons, talvez ela seja o deck mais simples de jogar. Foi um deck que se tornou relativamente barato, agora que o Feren e o Claw não valem nada. O gameplay é simples. Não tendo mais o Rootbound agora, fica um pouco mais difícil de você conseguir jogar as cartas de terra pela sua máxima potência, mas simplesmente ela vai ganhar porque as cartas de terra são melhores que as cartas das outras classes. Tem matchup ruim no Grave Bones, pode perder para decks de água que forem muito rápido, mas se os decks de água não forem rápido e ela conseguir fazer play de blocando 2 cartas e play de 2 cartas fortes, ou pegar a Syndra e o Marionette e conseguir jogar um efeito de prevenção bom e fazer eles ficarem below rate muito rápido, ela é simplesmente o deck mais forte do jogo. Eu acho que dá pra jogar contra o Grave Bonus ainda, não deve ser uma matchup pior que 40%. Se você for pra matar o Grave Bonus. Não tente jogar o Grave Bonus, eu acho que não vai dar certo. A menos que você desrespeite o player de Grave Bonus como pessoa. Não joga em Talishar, pelo amor de Deus. Mas é isso. Ela basicamente começa a 9 pontos em cima de qualquer pessoa, graças ao combo do... Quer dizer, não é nem combo, né? Graças a Strider com spell de 6 e ao Inimun. Acho que ela talvez tenha problemas de
ser fadigada pelo Kayle da vida, talvez pelo Jao. Tirando esses dois decks, acho difícil ser fadigado. Talvez um Lyaf fadiga. De matchup ruim nos top decks, ela muito provavelmente só tem o Grave e a Prism. O resto dos decks deve ser 50-50. O que é interessante é que eu acho que o Flora também deve ser perto de 50-50. Desde que você jogue alguma tech contra ela. No caso, recomendaria Poison the Well. Bota um Poisonzinho no arsenal, estoura ele. Quando ela estourar a segunda pote do combo, você joga o Poison. Vai diminuir muito o threshold de dano. Se tiver 2, melhor ainda. Mas sempre joga depois na segunda pra poder fazer ela comitar pelo menos uma pote. E é isso, cara. Se vocês quiserem ganhar, joguem de Verdance ou dos heróis que estão do lado aí dela. Temos o Vitor. O Vitor é complicado. Se você ganha Clash, com certeza o Vitor ia tirar. Se você não ganha Clash, o Vitor é um herói medíocre e você dificilmente vai ganhar Clash contra o Caio. Então, o Caio eu acho que é o que segura o Vitor. E o Grave Bonus também é um matchup muito chato. Tirando esses dois decks, eu acho que dá pra jogar de Vitor. Matchup contra a Verdance ainda é ruim, só que se você jogar com um pacote agro, é provável que você consiga fazer alguma coisa. Talvez não vale a pena fadigar a Verdance. Mas depende muito, é que você joga um Pack Perfect, ela bloca as 3 cartas e bane 3 pots, aí você pode pivotar com fadiga. Pra isso, leve Arcanites. Mas é isso. Agora, contra o resto, eu acho que o Vitor é muito bom. Dá pra jogar contra o Florence se você levar um Remembrance pra poder voltar com o Divine State. Auto-win contra Jill, bom contra Syndra. Creio que é bom contra o Caio. Muito bom contra a Prism, bom contra o Marionette, bom na Mirror de Guardian, bom contra quase tudo tirando o Rhinar do Tier B. Até que é bom. Só que ele sofre um pouquinho contra o Caio, Verdance e Grave Bones. E contra o Florian também eu acho que é matchup desfavorável, só que se demorar muito e você conseguir jogar, sei lá, o quarto ou quinto Goldwyn State, talvez você virou o jogo e ficou difícil pro Florian. Então, acho que é um bom deck. Acho que ele tem empatado com o Jao. Depende se você quer jogar mid-range, eu acho que você joga de Vitor. Se você quer jogar Fadiga, você joga de Jao. E é isso, basicamente. 27. Cara, a 27 eu acho que é melhor que a Valda, mas tá no Tier C ainda. Não acho que é um bom meta pra 27. A 27 perde pra Verdance, perde pro Grave Bones. Só que contra deck de agro, ela é muito boa. Então fica aquela dificuldade. Vale a pena, não vale, etc. Eu acho que se você joga muito bem de 27 e vai com um torneio, você tem uma boa chance de pegar o top 4. Se você pegar bastante deck de agro e você não jogar com os decks que não são agro. As pessoas não jogam muito bem contra 27, não é um deck muito jogado. É um deck que essa pessoa joga errado, ou você consegue dar um cu na hora certa, etc. Você consegue tirar muito valor. E esse tipo de play, infelizmente depende do desconhecimento do oponente, pode te levar muito acima e a ganhar ou pegar top 4 no RTM. Mas acho que é um herói que consegue fazer positivo, em rate positivo, e talvez te colocar por XP dentro do Nacional. E como falei, ela é muito boa contra agro. Então, se tiver muito agro no seu RTM, vai de 27, talvez você consiga uma performance muito boa. E esse é o vídeo, galera. Minha recomendação, se você quiser jogar, jogue do Tier B pra cima, porém, se você gosta muito do herói do Tier C, vale a pena jogar com o herói do Tier C. Os heróis do Tier B, Dave, F, infelizmente não recomendo. Se o Cano fosse legal, jogue de Cano, o Cano era muito bom. E é isso, gente. Acho que esse é o meta. Não acho que vai ser muito divergente. Agora, quanto percentual de wins, eu não tenho muita certeza. Eu chutaria que o herói que deve mais ganhar RTNs vai ser o Grave Bonus na primeira semana, ou a Kassai. Mas provavelmente a maioria das wins vão ser os heróis do S e do A. Mas vamos ver. Posso estar errado, de repente tem algum deck de breakout, mas meu chute seria que os heróis S e do A vão ser a maioria, se não 70%. E é isso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham um ótimo ano e vejo vocês aí nos torneios. Valeu!